Olá, como vai você? Tudo bem? Estamos mais um dia aqui no Reinando em Vida e temos uma palavra para o seu coração. Gratos por esse dia, que é o Dia dos Pais, já parabenizando todos os papais que nos ouvem, né, neste dia. Esta palavra que Deus trouxe ao meu coração é para você, tá? Para você que me ouve, para você papai, e eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção aquilo que Deus quer falar conosco. Está aqui registrado no livro de São Mateus, no capítulo 1, no verso 24, que diz assim: Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Ok? Quero falar sobre... O título dessa mensagem é o amor de pai, né? E quando nós vemos aqui em Mateus 1, no 24, se nós voltarmos um pouquinho antes, nos versículos, ali um anjo que aparece para José, né? Porque José, ele era um homem, ele era noivo de Maria, e nós sabemos que Maria, ela se engravidou do Espírito Santo. Ali em Maria estava sendo gerado o Filho de Deus. Mas, na época, uma mulher que tivesse engravidado antes de se casar, teria sérios problemas, até de ser apedrejada. E José sabia dessa situação, né? Tanto que Maria fala: nunca me deitei com homem nenhum, eu sou virgem, como que vai se dar isso? E o anjo lhe diz: virá sobre ti o Espírito Santo, e você conceberá o Filho de Deus, o Emanuel, né? O Deus conosco. E José estava ali decidindo o que ele faria. E a decisão que determinou o que ele faria foi um sonho que ele teve. Mas veja, quantas dúvidas José deve ter tido na sua mente, né? Imagine se fosse eu ou você que estivesse numa situação dessa, né? Você está noivo de uma pessoa e essa pessoa chega para você e diz que está grávida, sendo que você nunca teve nenhum relacionamento íntimo com essa pessoa. Nossa, o que nós poderíamos pensar, da forma que nós poderíamos agir, tudo vai da personalidade de cada um, né? Mas José aqui, ele não queria prejudicar a Maria, então ele não tomou nenhuma atitude precipitada, mas diz que quando ele estava dormindo, o anjo veio até ele e disse: o que está no ventre de Maria é do Espírito Santo. E ali o anjo dá instruções para José, né? Dá até um nome para que José coloque no menino, né? E fala que quando ele acordou, ele se levantou e obedeceu a palavra de Deus. O que eu quero dizer para você? Que quando há obediência, os questionamentos acabam. Dá para você conseguir entender isso?
Quando nós não colocamos em dúvida aquilo que Deus nos pede, os questionamentos acabam. Nós questionamos quando não temos uma direção, mas quando recebemos uma direção de Deus, os nossos questionamentos têm que ser cessados, né? Vamos entender que José não é o pai biológico de Jesus, né? Mas foi o pai que Deus escolheu para o seu filho. Olha, Deus Pai, Pai de Jesus, escolheu a quem? A José, para que José fosse o pai humano na terra do Filho de Deus. Que coisa tremenda! Olha que escolha maravilhosa! E graças a Deus José aceitou esta incumbência, porque imagina você ser escolhido, assim como Maria foi escolhida para ser a mãe de Jesus, o Filho de Deus nasceu dela, foi gerado dentro dela. José foi escolhido para ser o pai adotivo de Jesus, eu posso assim dizer, né? Para cuidar do Filho de Deus. Que coisa tremenda! O que eu quero falar para você, que os filhos, eles são presentes de Deus. Para quê? Para cumprir uma missão. Deus deu o seu próprio filho Jesus para que José fosse o pai dele, porque Deus tinha uma missão para Jesus. E é isso que nós temos que entender, que Deus, ele nos escolhe para que nós possamos instruir, para que nós possamos orientar quem? Os nossos filhos para a vida que eles vão ter. E esse, eu posso dizer para você, é um privilégio que Deus nos dá para nós que somos pais, né? A palavra de Deus em Provérbios 22:6 vai dizer: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando crescer não se desviará dele. Olha que legal, né? Que a palavra de Deus nos fala que nós estamos aqui para ensinar os nossos filhos, ensinar nas coisas boas, nos caminhos de Deus, porque quando nós fazemos isso, nós estamos investindo algo que Deus colocou nas nossas mãos para que dê fruto, porque o nome José, significado é ramo frutífero, e é isso que Deus quer que os pais sejam. Deus quer que eu e você, pai, sejamos um ramo frutífero, ou seja, que nós sejamos pai que dê frutos para os nossos filhos. Tanto é que o filho é um fruto do relacionamento do amor entre um homem e uma mulher, né? Esse é o fruto que Deus quer que nós possamos ensinar, orientar. José, ele ensinou Jesus na carpintaria, porque José era um carpinteiro. Vai dizer lá em Mateus 13:55, quando eles falam assim: mas esse não é o filho do carpinteiro? Né? Não é ele o filho de Maria, que tem 3 irmãos e as suas irmãs estão aqui conosco? Então José ensinou também, porque naquela época passava a profissão de pai para filho, e provavelmente Jesus aprendeu a profissão de carpinteiro, né? Mas José ensinou principalmente a Jesus o quê? As Escrituras. E eu tenho base nisso lá em Lucas no capítulo 2, no verso 47, que fala que quando eles foram passar a Páscoa, Jesus tinha 12 anos de idade, e eles estão lá em Jerusalém, e eles resolvem voltar, já terminada a Páscoa, e quando eles voltam, eles vão procurar Jesus e não acham, e falam: cadê o menino? Eles vão entre seus parentes que estavam na viagem e falam: pensamos que estava com vocês. Aí eles voltam à cidade e começam a procurar em toda Jerusalém ali, e quando dá um estalo, eles vão aonde? No templo. E Jesus estava onde? No templo. Fazendo o quê? Ensinando, falando das Escrituras para os escribas, para os mestres da lei daquela época. E diz que eles ficaram espantados com a sabedoria daquele menino. E ele aprendeu com quem essas coisas? Ele aprendeu com seu pai, José. Ele era o filho de Deus? Sim, mas ninguém nasce sabendo nada, precisa se aprender. E ele aprendeu com seu pai, a tal ponto de
os seus pais, Maria e José, o questionar, ele fala: vocês não sabem que eu estou aqui fazendo os negócios do meu pai? Olha que coisa interessante, porque Jesus sabia que ele tinha um pai natural, que era José, né? Que ele era adotado por José, mas ele sabia também que o pai dele era o próprio Deus, e ele estava ali para fazer a vontade de Deus. Que coisa maravilhosa, né? José, ele era o pai adotivo de Jesus, mas criou como seu filho, ou melhor, como filho de Deus. Sabe o que eu aprendo? Que quando nós olhamos as pessoas na nossa casa, na nossa família, nós primeiramente temos que olhar a nossa esposa como a nossa mulher, os nossos filhos como aquele que nós cuidamos, mas em primeiro lugar nós temos que olhar eles como filhos de Deus, porque eles, antes de ser mulher, de ser filhos, né, eles são filhos de Deus também. Então, José era o pai adotivo, mas criou como se fosse seu próprio filho. José, ele fez o quê? Ele deu o seu melhor. Aí eu pergunto: como nós temos criado os nossos filhos? Não importa se são adotivos ou se são nossos, Deus nos presenteou para darmos o nosso melhor, como fez José. José fez o seu melhor para Jesus. E isso é tão verdade que você for lá ler em Mateus, se você for lá ler em Lucas, vê que José por 3 vezes ele teve o sonho. Ele teve sonho essa primeira vez, quando o anjo falou sobre Jesus, que nasceria de Maria, e para ele aceitar Maria como a sua esposa. Depois, quando o anjo falou para ele descer para o Egito, e assim ele fez, porque Herodes estava matando todos os bebês, as crianças até 2 anos de idade, por causa da profecia do nascimento de Jesus. E depois, a terceira vez, o anjo fala novamente para ele, para que ele voltasse para Israel, voltasse para a sua terra, não é? Então José, praticamente no Novo Testamento, foi a pessoa que teve mais visão, em caso do sonho, com Deus, do que qualquer outro. Então o que a obediência faz, né? Nós precisamos entender que antes de ser nossos filhos, eles são filhos de Deus. E José entendeu isso. Aí eu faço uma pergunta: como nós sabemos que nós somos bons pais? Como eu sei que eu sou um bom pai? Porque, como pai, nós não somos tão presentes na vida dos nossos filhos como a mãe, né? Porque as responsabilidades são diferentes por sermos homens. E nós, homens, somos instruídos desde o nascimento e orientados para quê? Para sermos pai, para um dia sermos pai. Não é verdade? E o pai, ele é o cabeça da casa. O que isso significa? Que o pai, ele tem maiores responsabilidades. Né? E as maiores responsabilidades de quem é? É do pai. E quando cumprimos essas responsabilidades, né, os nossos filhos, a esposa, eles cumprem a dele, eles cumprem a parte dele com mais facilidades, sem grandes pressões. Quando o pai faz a sua parte, me entenda bem o que eu estou falando. As responsabilidades do pai é tirar as pressões da esposa e dos filhos. Quando isso acontece, nós vamos entender e saber que somos bons pais, né? Porque quando os problemas básicos são resolvidos entre os filhos, entre a mãe, entre eles ali, o que dá para entender? Dá para entender que quando esses problemas são resolvidos, é porque o pai já o absorveu a maior parte antes deles chegarem. Mas pode acontecer de problemas grandes chegar, mas os seus filhos sabem que o seu pai, ele está lá para enfrentá-los e vencê-los ou administrá-los. Veja, há 2 tipos de problemas que nós enfrentamos.
Primeiro tipo é o problema que nós resolvemos. As coisas vêm, as situações vêm, e nós, de alguma maneira, conseguimos resolver o problema. O segundo são os problemas que nós temos que administrar. Nós não conseguimos resolver, mas nós temos que aprender de que forma nós vamos administrar esse problema até o dia que encontramos uma solução para resolvê-los. Ou até o dia que o nosso papai, o nosso Deus, nos dê uma estratégia e sabedoria, ou faça que o impossível se torne possível na nossa vida. Tá bom? Deus deu ao pai uma grande responsabilidade. Por quê? Não é só gerar filho. José não gerou Jesus, mas providenciou tudo que estava ao seu alcance. Ou seja, José fez o seu melhor. Ele lutou por ele até o dia da sua partida. Aqui na Bíblia, a palavra de Deus não fala quando José partiu, mas deu a entender que até os 12 anos José estava com ele. Mas quando Jesus começou o seu ministério, aos 30 anos de idade, José já havia partido, o pai de Jesus. Mas José sempre fez o melhor para Jesus. Olha que coisa interessante, a Bíblia vai dizer que quando José ficou sabendo que o que estava no ventre de Jesus era o Filho de Deus, e ele casou com Maria, fala que ele se absteve de intimidade até a criança nascer. Até Jesus nascer, ele não teve intimidade com a sua esposa. Que homem zeloso, que pai, que marido, que homem abençoado. Mas diz que depois que Jesus nasceu, ele teve 3 filhos e filhas. Falam que ele teve entre 6 ou 7 filhos que ele próprio gerou, Mas antes de gerar, ele criou, cuidou do Filho de Deus. Eu quero dizer para você que a lição que José ele nos dá, que temos a aprender com ele, que nós precisamos ser um grande pai, um grande chefe de família, o cabeça do lar. Nós precisamos ser como José. Homens são muitos, mas pai de verdades não tantos. Só aqueles que aceitam o desafio, como José, e fazem a diferença na vida de seus filhos. Eu quero dizer para você, venha fazer parte deste rol e subir o patamar grande pai, porque é isso que Deus espera de mim e de você, porque Ele confiou a mim e a você os filhos que nós temos. O papai dos papais quer que você seja um grande pai, assim como Ele é o maior pai de todos. Então eu quero parabenizar você, papai, pelo seu dia. Que Deus te abençoe, que Deus te dê força, que Deus te dê graça, que Deus te dê ânimo, porque a batalha é árdua, mas quando nós temos o nosso papai, que cuida de nós, nós vencemos as batalhas. Tem uma história que diz, eu ouvi hoje ela, um amigo meu, um pastor amigo meu me enviou, e diz nessa história que um homem foi fazer um assalto e por um acidente acabou matando algumas pessoas, e ele foi preso, e ele foi condenado à pena de morte. E quando chegou para ser condenado à pena de morte, como muitas pessoas na cidade conheciam aquele homem, e viu que era o que ele estava roubando, sim, mas foi um acidente que por aquelas pessoas morrerem, pediram para que o governador intervisse para que ele não fosse morto, E diz que o governador ele recebeu a mensagem para que as pessoas queriam que ele fosse lá, conversasse com o prisioneiro, e assim o governador fez. Só que o governador fez de que forma? Diz que ele foi vestido de pastor e com uma Bíblia na mão. E o pastor colocou o perdão, o governador pastor, olha agora, colocou o perdão desse moço dentro da Bíblia. E quando
o governador pastor chega lá na prisão, ele vai até a cela do prisioneiro e chama para conversar. Aquele moço estava revoltado, estava porque ele iria morrer, e ele começou a xingar aquele pastor, ele começou a brigar para aquele pastor, e o pastor que estava com a Bíblia na mão, dizia para ele assim: olhe, o seu perdão está aqui, o seu perdão está aqui. E ele, ignorando totalmente o pastor, né, que na realidade era o governador, o seu perdão está aqui. E ele fala que ele cuspia no pastor e falava: vai embora daqui. Aí o pastor, o governador, pegou, virou as costas e foi embora. Daqui a pouco chega o carcereiro e fala para aquele moço: como você é burro. Ele falou assim: por quê? Porque aquele que estava aqui não era um pastor, era um governador. E dentro da Bíblia estava o seu perdão. E na hora que ele estava ali para morrer, ele falou que queria dar as últimas palavras. E ele disse assim: eu não vou morrer porque eu cometi esses crimes. Eu vou morrer porque eu rejeitei o perdão. Olha, porque ele já tinha sido perdoado, mas ele não aceitou o que estava dentro da palavra, dentro da Bíblia. Então ele foi condenado à morte, porque ele rejeitou o perdão. Talvez você que está me ouvindo, pai, talvez você está longe do seu filho, talvez você não tenha sido um bom pai, talvez você não tenha sido um bom marido, mas está na hora de você parar com isso, porque Deus está oferecendo o perdão para você, para que você venha recomeçar a sua vida e não ser condenado. Veja, não foi o pecado dele que o levou à morte, mas a rejeição dele pelo perdão, pela ignorância dele, que o levou à morte. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus, alcança poderosamente a vida desse que está me ouvindo agora, para que no nome de Jesus o seu coração seja quebrantado, ó Pai amado, e que haja renúncia das coisas velhas, para que possa começar coisas novas na vida desse seu filho. Toca no coração, no mais íntimo, meu Pai. Liberta ele, Senhor, de tudo aquilo que é contrário à tua vontade. Pai amado, faça com que ele seja um José, meu Deus, que ele tenha a oportunidade de dar frutos, e frutos que vão alcançar a sua casa, a sua família, os seus filhos. Faça que esse homem, Senhor, se levante novamente, e que mude totalmente a sua postura de vida, e que para o ano que vem, no próximo Dia dos Pais, os seus filhos o abracem e o beijem, e o reconheçam como verdadeiro pai. E para esses, Senhor, que já são pais, que realmente lutam, para esses, Senhor, que são realmente pais, que se esforçam, meu Deus, eu quero que o Senhor continue os abençoando, para que eles fiquem firmes, para que eles vençam todas as batalhas que eles têm enfrentado no seu dia a dia. Pai querido, Pai santo, guarda, os proteja, os livra do mal, porque, Senhor, ele é necessário nesta família, nesta casa, ele é necessário para os seus filhos, e eu, Senhor, como Pai, os abençoo, em nome de Jesus, porque o Senhor tem me abençoado como meu Pai também, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, no nome de Jesus, porque nós estamos reinando em vida. Um beijo e um abraço no seu coração. Tchau, tchau.